O movimento sionista e a criação do Estado de Israel são partes fundamentais da história do Oriente Médio, repletas de complexidades, conflitos e desafios que perduram até os dias atuais. Para compreender essa narrativa, precisamos recuar ao final do século XIX, quando o sionismo como movimento político e ideológico começou a tomar forma. O sionismo emergiu no contexto de crescente nacionalismo europeu e a busca por autodeterminação das nações. Theodor Herzl, um jornalista judeu austríaco, é frequentemente considerado o pai do sionismo moderno. Ele publicou um livro em 1896 intitulado O Estado Judeu, no qual argumentava que os judeus deveriam estabelecer um Estado próprio em sua terra ancestral, a Palestina. Herzl acreditava que isso seria a única solução duradoura para o crescente antissemitismo na Europa. O sionismo ganhou força entre as comunidades judaicas em todo o mundo, especialmente na Rússia, onde os pogroms, ataques violentos contra judeus, eram frequentes. Organizações sionistas começaram a ser formadas, e a ideia de uma pátria judaica na Palestina começou a tomar forma. No entanto, a Palestina, na época, era uma província do Império Otomano e lar de uma população árabe majoritária. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido e seus aliados buscaram o apoio das comunidades árabes e judaicas no Oriente Médio contra os otomanos. Em 1917, o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour, na qual expressava seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional judeu, na Palestina. Isso desencadeou uma série de eventos que levariam à criação do Estado de Israel. Com o colapso do Império Otomano e o estabelecimento de um mandato britânico sobre a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, os conflitos entre as comunidades judaica e árabe na região aumentaram. Os judeus, inspirados pelo sionismo, começaram a migrar para a Palestina em números crescentes. Os árabes locais temiam que o crescente assentamento judeu resultasse na perda de suas terras e identidade. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo na história de Israel. O Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, aumentou a determinação da comunidade judaica em criar um Estado próprio onde pudessem se refugiar e exercer sua autodeterminação. Além disso, o pós-guerra viu uma mudança na posição britânica, com a Grã-Bretanha retirando seu apoio ao estabelecimento de um Estado judeu na Palestina devido à crescente pressão árabe. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que propunha a divisão da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, argumentando que ele concedia terras demais aos judeus. Isso levou à Guerra de Independência de Israel, que começou em 1948, logo após a retirada britânica. Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948, e os países árabes vizinhos, como Egito, Síria e Jordânia, invadiram o novo Estado. O conflito resultou na primeira de muitas guerras árabe-israelenses. A Guerra de 1948 a 1949, também conhecida como a Guerra da Independência de Israel, terminou em 1949 com um acordo de cessar-fogo e a assinatura de acordos de armistício com os países vizinhos. Israel ganhou territórios significativos em comparação com as fronteiras propostas pela ONU, e os palestinos passaram a chamar essas áreas de Cisjordânia e Faixa de Gaza. No entanto, a resolução do conflito israelense-palestino estava longe de ser alcançada. Milhões de refugiados palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas durante a guerra, criando uma questão humanitária significativa. Os palestinos reivindicaram o direito de retornar às suas casas, uma reivindicação que permanece não resolvida até os dias atuais. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias eclodiu quando Israel lançou um ataque preventivo contra seus vizinhos árabes, temendo um ataque iminente. A guerra resultou em uma vitória decisiva de Israel que conquistou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Esses territórios ocupados foram considerados pela comunidade internacional como ocupação ilegal. A ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza levou ao surgimento de grupos de resistência palestinos, incluindo a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, liderada por Yasser Arafat. Os confrontos frequentes e a repressão israelense alimentaram um ciclo interminável de violência e tensão na região. Em 1978, os acordos de Camp David foram assinados entre Israel e o Egito, marcando a primeira vez que um país árabe reconheceu oficialmente Israel. Isso levou à retirada israelense do Sinai em troca de paz com o Egito. No entanto, a resolução do conflito com os palestinos continuou a ser esquiva. Em 1993, os acordos de Oslo foram assinados entre Israel e a OLP, com a promessa de um processo de paz que levaria à criação de um Estado palestino. No entanto, esse processo enfrentou inúmeras interrupções, incluindo a expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e a recusa em questões fundamentais, como o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos. A questão de Jerusalém tem sido um dos pontos mais sensíveis no conflito israelense-palestino. Ambas as partes reivindicam Jerusalém como sua capital, e a cidade tem um significado religioso profundo para judeus, muçulmanos e cristãos.
Em 1980, Israel anexou Jerusalém Oriental, uma ação que não é reconhecida internacionalmente. A década de 2000 testemunhou uma escalada significativa de conflitos com a Segunda Intifada, um levante palestino, e a construção contínua de assentamentos israelenses na Cisjordânia. A comunidade internacional continuou a pressionar por um acordo de paz, mas os esforços de mediação frequentemente esbarraram em obstáculos aparentemente intransponíveis. A retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza em 2005 foi um desenvolvimento significativo, mas isso não trouxe a paz esperada. Em 2006, o grupo militante Hamas, que se recusa a reconhecer Israel, venceu as eleições palestinas na faixa de Gaza e posteriormente tomou controle do território, desencadeando conflitos intermitentes entre Israel e o Hamas. As guerras e conflitos intermitentes, como a guerra em Gaza de 2008 a 2009 e 2014, deixaram um rastro de destruição e perda de vidas, principalmente entre os palestinos. A comunidade internacional continuou a condenar a violência de ambas as partes, pedindo um cessar-fogo duradouro e uma solução política para o conflito. A administração dos Estados Unidos, sob vários presidentes, fez tentativas de mediação, incluindo a Conferência de Anápolis em 2007 e os esforços de paz liderados pelo ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, de 2013 a 2014. No entanto, nenhum desses esforços resultou em um acordo duradouro. A expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia tem sido um dos maiores obstáculos para a paz. A comunidade internacional considera esses assentamentos ilegais, mas o governo israelense argumenta que eles são uma parte integral do Estado de Israel. A questão dos assentamentos permanece um ponto de discórdia nas negociações de paz. Em maio de 2018, os Estados Unidos reconheceram oficialmente Jerusalém como a capital de Israel e transferiram sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, uma decisão que provocou protestos generalizados entre os palestinos e a condenação da comunidade internacional. A questão de Jerusalém continua sendo um dos obstáculos mais intransponíveis nas negociações de paz. Em janeiro de 2020, o governo dos Estados Unidos liderado por Donald Trump lançou o Plano de Paz do Oriente Médio, que foi amplamente criticado pelos palestinos por sua falta de consulta e consideração por suas preocupações. O plano favorecia grandemente as posições de Israel e permitia a anexação de partes da Cisjordânia. A relação entre Israel e os países árabes tem visto alguns desenvolvimentos notáveis. Em 1979, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar um tratado de paz com Israel. Em 1994, a Jordânia também assinou um tratado de paz com Israel. No entanto, a maioria dos países árabes manteve uma posição de não reconhecimento de Israel até recentemente. Em setembro de 2020, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein assinaram acordos de normalização com Israel sob os auspícios dos Estados Unidos, um desenvolvimento que foi elogiado pelos governos envolvidos, mas também gerou críticas entre os palestinos, que viram isso como uma traição à sua causa. Em maio de 2021, Israel enfrentou uma escalada de violência com grupos militantes em Gaza, que lançaram uma série de foguetes em resposta a tensões crescentes em Jerusalém Oriental e a expulsão planejada de famílias palestinas de seus lares no bairro de Sheikh Jarrah. A violência resultou em baixas civis significativas de ambos os lados e mais um clamor internacional por um cessar-fogo. O conflito em Gaza terminou com um cessar-fogo mediado pelo Egito em maio de 2021, mas as tensões continuam latentes, e o conflito israelense-palestino permanece sem solução. A história do movimento sionista, a criação de Israel e os desafios enfrentados por esse Estado e pelos palestinos ao longo dos anos são complexos e multifacetados. O Oriente Médio continua sendo uma região marcada por divisões étnicas, religiosas e políticas, e a busca por uma solução duradoura para o conflito israelense-palestino permanece um dos desafios mais difíceis da política internacional. Até que ambas as partes possam encontrar uma maneira de concordar em questões fundamentais como fronteiras, status de Jerusalém e o direito dos refugiados palestinos, a região continuará a ser assolada por conflitos e tensões intermináveis. A esperança, no entanto, persiste de que um dia haverá um acordo que permitirá que israelenses e palestinos vivam lado a lado em paz e segurança.